As portas do inferno. O nosso Senhor Jesus Cristo disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Temos a comentar que a voz das portas do inferno foi até Balaão, conforme está escrito: porque grandemente te honrarei, disse Balaque, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal do meu próprio coração? O que o Senhor falar, isto farei eu. Números 22, 17 a 18, Números 24, 12 e 13. As portas do inferno esteve também diante de Ester. Mas então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Ester lhe ordenou. Ester 4, 15 a 17. Jó, ainda sem saber por que voz se estabelecia o seu sofrimento, disse: porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz, pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvido à minha voz. Jó 9, 15 e 16. Nesse mesmo vale de vozes contrárias a Deus, Davi cantou antes de ser consagrado rei: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, 4. E, prevalecendo contra as portas do inferno, muitas vozes cantaram o ainda que, como o anúncio mais inviolável da vitória contra o mal. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir e aprender no seu santo templo. Salmos 27, 3 e 4. E mesmo Jesus Cristo, tendo avisado de seus sofrimentos e da dispersão do seu rebanho, o cântico do ainda prevaleceu, porque foi levantado em glória depois.
atormentados no inferno. O maligno será atormentado no inferno para todo sempre. Embora os homens, teologicamente, considerem o império da morte como sendo Satanás o imperador, e o inferno como seu lugar de comando, ou que tenha um reino matematicamente organizado, faz bem lembrar que ele está banido de tudo quanto se nomear virtude e luz. O inferno foi feito para atormentar diabos, não um reino. A declaração de Jesus Cristo dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja aconteceu para nos ensinar que a verdade de uma expulsão maligna somente pode ser feita pela igreja, porquanto, embora tendo muitos membros, são uma e um só corpo, mas as portas do inferno não foram citadas como unidas, nem concordes, nem com outros objetivos de um reino, um grupo, um conjunto, ou mesmo uma sinagoga, mas elementos infernais entre si. E um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. É exatamente porque uma casa dividida e um reino dividido não subsistem que ficou declarado que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porquanto nenhuma investida ou aproximação do inimigo é por verdade, sinceridade e luz, muito menos qualquer espécie de união, domínio, submissão ou obediência. Mas quando todos os membros da igreja formam um só corpo, esse corpo fica em luz e, certamente, por tão tamanha resistência, o diabo fugirá para as trevas exteriores. E faz bem lembrar que o inferno foi criado para atormentar o diabo, não para que ele fosse sala de reunião, reinado ou sinagoga. Em confronto ou resistência visível aos seus discípulos para a edificação de sua fé, Jesus Cristo disse: "E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha." Mateus 12, 26 a 30. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: "Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente armado guarda a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha."
Quando o espírito imundo tem saído do homem e anda por lugares secos, buscando repouso e, não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele e, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Lucas 11, 16 a 26. Quando o maligno caiu, Deus fez que houvesse luto. Quando Judas suicidou, o Senhor lamentou, dizendo: a nenhum deles perdi, a não ser o filho da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Então, antes que as portas do inferno venham sussurrar contra Deus, é necessário que compreendamos que um Deus todo-poderoso também pode perder, desde que tal perca não tenha mais nome, nem memória, nem descrição, nem elementos forenses que lhe expressem, senão a perdição manifesta no ato de perder. Por causa do entendimento do homem, todas estas palavras. Como se compreender quando o Deus Todo-Poderoso perde? A resposta mais imediata que nos ocorre aparece como uma equação matemática. Perde exatamente porque um Deus Todo-Poderoso tudo pode. Não se perde o que não se tem. Não se perde para si o que pertence a outros. A perda requer valor, ainda que o menor de todos e último de todos os fracionários. Nenhuma coisa passa para Deus, porque Ele está presente no passado, como se fosse hoje e amanhã para nós. É Ele quem faz tudo passar, porque é eterno e além da eternidade, por lhe ser Pai. Deus também perdeu, uma vez que o Todo-Poderoso tudo pode. Perder também é esquecer, extraviar, distrair. Não significa de forma alguma se deixar vencer de algo ou alguém. Visto pelo lado de Deus, conhecer a perda é torná-la verdadeira, ainda que tenha que deslocar o tempo elástico da perda, onde uma eternidade é vivida em um segundo, a moldar o tempo e o tamanho, estando no momento eterno de um dia eterno.